Lendo notícias para você. G1, Minas Gerais. Caso Pavese. Começa em Belo Horizonte julgamento de médico acusado por morte e retirada ilegal de órgãos. 4 mulheres e 3 homens compõem o conselho de sentença. Todas as testemunhas e o réu são ouvidos virtualmente. Por G1 Minas, Belo Horizonte. 18 de abril de 2022, ao 12h56 da manhã. Atualizado a 20 horas. Começou, no Tribunal do Júri, em Belo Horizonte, o julgamento de Álvaro Inhanes, um dos médicos acusados pela morte e retirada ilegal de órgãos do menino Paulo Veronese Pavese, em abril de 2000, em Poços de Caldas, no sul de Minas. 4 mulheres e 3 homens compõem o conselho de sentença. Todas as testemunhas e o réu são ouvidos virtualmente. Álvaro Inhanes está em São Paulo em endereço particular. Há testemunhas de defesa em Poços de Caldas, Campinas, São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Cruzília, no sul de Minas. Já a testemunha de acusação, o pai do menino, está em Milão, na Itália. Ele foi o primeiro a ser ouvido. O julgamento estava previsto para começar às 9 da manhã desta segunda-feira 18, mas atrasou por causa de testes nas conexões. A sessão começou por volta das 12 horas. Depois do intervalo para o almoço, o pai da vítima, Paulo Ayrton Pavese, começou a ser ouvido. O depoimento dele começou por volta das 13h30. A imprensa não pôde acompanhar a sessão presencialmente. Outras 2 testemunhas, estas de defesa, foram ouvidas em seguida. O julgamento foi suspenso às 20 horas. Ele será retomado às 8h30 desta terça-feira 19. Segundo a denúncia do Ministério Público, Álvaro e outros acusados agiram com a intenção de forjar e documentar a morte de Paulo Pavese para a retirada ilegal de órgãos. Abre aspas. Ele é o médico responsável pela retirada dos órgãos. Ele era o médico que era o diretor da Santa Casa, onde se fazia o transplante de órgãos. Ele é o dono da clínica onde era feito o transplante ilegal de rim. Fecha aspas. Diz o advogado da família, Dino Miraglia. Abre aspas. Ele estava presente desde a hora em que ele, Pavese, foi transferido de um hospital para o outro sem a menor necessidade e quando anestesiaram o menino para fazer a retirada de órgão. Se o menino estava com morte cerebral, para que anestesiou? Anestesiou porque não tinha morte cerebral. Se não tinha morte cerebral, não podia ter transplante. Fecha aspas. Completa o advogado. O julgamento de Álvaro deveria ter ocorrido em outubro do ano passado, mas foi adiado após o médico dispensar os 8 advogados que trabalhavam em sua defesa. O processo dele foi desmembrado dos outros médicos acusados devido a um agravo que deveria ser julgado. Em janeiro de 2021, outros 2 médicos, José Luiz Gomes da Silva e José Luiz Bonfito, foram condenados a 25 anos de prisão. Já Marcos Alexandre Pacheco da Fonseca foi absolvido pelo júri. Caso Pavese. O caso Pavese teve início no ano 2000, quando os médicos José Luiz Gomes da Silva e José Luiz Bonfito, Marco Alexandre Pacheco da Fonseca e Álvaro Inhanes foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio qualificado de Paulo Veronese Pavese, que na época tinha 10 anos. Conforme a Justiça, os 4 médicos teriam sido responsáveis por procedimentos incorretos na morte e remoção de órgãos do garoto após ele cair de uma altura de 10 metros do prédio onde morava. O exame, que apontou a morte cerebral, teria sido forjado e o garoto ainda estaria vivo no momento da retirada dos órgãos. Os 4 negam qualquer irregularidade, tanto nos exames quanto nos transplantes aos quais o garoto foi submetido. O caso foi desmembrado e transferido de Poços de Caldas para Belo Horizonte em agosto de 2014, a pedido do Ministério Público para evitar a influência econômica e social dos médicos sobre os jurados. Outros condenados. Outros 3 médicos acusados de participação no caso, Sérgio Poli Gaspar, Sérgio Roberto Frasson Scaffi e Cláudio Rogério Carneiro Fernandes, chegaram a ser condenados em primeira instância em 2014 por participação no caso.
A sentença foi anulada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em maio de 2016, que entendeu que o caso deveria ter sido julgado por um júri popular, e o processo retornou para Poços de Caldas. Em setembro de 2021, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal restaurou a sentença original que condenou os 3 médicos. Isso aconteceu porque, por 3 votos a 1, o STF decidiu que o crime de remoção de órgãos não deve ser julgado por júri popular, e sim pela vara criminal responsável. No recurso ao STF, o Ministério Público disse considerar que o caso é de competência da vara criminal e que, por isso, a condenação dos médicos era válida. O Ministério Público argumenta que o crime de remoção de órgãos é previsto na Lei de Transplantes e que a morte deve ser vista como uma consequência no julgamento desse crime específico. Você ouviu a notícia. Caso Pavese. Começa em Belo Horizonte julgamento de médico acusado por morte e retirada ilegal de órgãos. Por G1, Minas Gerais.